Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande com informações, é claro, do Flamengo, que daqui a pouco entra em campo para pegar o Internacional. Inclusive no vídeo de agora a gente vai trazer o provável time do Flamengo, os pendurados, enfim, a gente vai trazer essas informações. Vamos falar também sobre Luiz Henrique, jogador do Zenit, que o Flamengo está de olho, porque não sempre esteve de olho, e o colega, os amigos do Paparazzo Rubro-Negro, Gabriel Orfan, divulgaram um vídeo de um dos representantes do Luiz Henrique se reunindo com o José Boto lá em Porto Alegre. E a gente vai trazer o que a gente apurou em relação a esse assunto. Vamos atualizar também Thiago Almada, De La Cruz, Thiago Almada podendo chegar, De La Cruz podendo sair, isso tudo e muito mais agora, no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais. Conto com a sua ajuda. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo, bom demais. Se quiser dar aquela moral financeira, tem o Pix aí na descrição, beleza? Vamos começar com o provável time para o jogo de daqui a pouco contra o Internacional, jogo importante para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Samuel Lino, Carrascal, Bruno Henrique e Pedro. Esse aí é o provável time do Flamengo. Se o Arrascaeta começar ali, o Samuel Lino é arrastado para a ponta esquerda, Carrascal na ponta direita e o Pedro centralizado. Então a única dúvida é essa. Tem uma dúvida também no setor defensivo, se começa o Vitão ou o Léo Ortiz, mas me relataram que Léo Ortiz deve voltar aí ao time titular, até porque o Vitão não vem fazendo grandes partidas. Inclusive sobre o aspecto tático, eu acho que com o Léo Ortiz em campo a vida do Jorginho fica muito facilitada, porque sem o Léo Ortiz é ele que sai, volta, recua para poder fazer a saída de bola de uma maneira boa, né? Porque a gente sabe que essa não é do Vitão. Léo Pereira não é tão ruim assim saindo com a bola, mas não é a dele. E, enfim, esse aí é o provável time do Flamengo. Lembrando, Plata está fora por tendinite, Luiz Araújo está fora por uma lesão no joelho esquerdo, e Paquetá está liberado pelo departamento médico, mas está fazendo o processo de transição, como a gente costuma dizer. Os pendurados, Bruno Henrique, De La Cruz, Everton Cebolinha, Paquetá e Luiz Araújo, eles não vão entrar em campo, e Samuel Lino, esses são os pendurados, e se eles levarem amarelo, eles estão fora do próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, tá? É o seguinte, galera, vamos falar agora de Luiz Henrique, porque os amigos do Paparazzo Rubro-Negro, Gabriel Orfan, eles divulgaram um vídeo aí de um dos representantes do Luiz Henrique conversando com o José Boto lá em Porto Alegre, para vocês entenderem todo o contexto da situação, tá? O Luiz Henrique, ele é agenciado por Júnior Mendonça e por esse rapaz que estava com o José Boto. Ele é irmão do Vitão, inclusive, zagueiro do Internacional. E sim, ele estava lá porque o Júnior Mendonça havia autorizado. E o Júnior Mendonça, para quem não sabe, é o principal agente do Luiz Henrique, ele que levou o Luiz Henrique para o Zenit. Então, é um cara que tem uma ótima, digamos, entrada com o clube russo. E sim, segundo eu apurei, o Flamengo tem interesse sim, rolou essa conversa, como os amigos do Gabriel Paparazzo lá publicaram, o Flamengo tem esse interesse e o Flamengo já sabe quais são as condições financeiras para conseguir a contratação de Luiz Henrique. Para começar, tá? O Zenit dificilmente vai fazer um negócio por menos de 35 milhões de euros, valor que eles pagaram. O que pode acontecer? Aceitar por um valor menor, mas deixando o percentual com o Zenit. Estamos falando de um jogador ainda jovem e não seria absurdo o Zenit aceitar. Eu vou até ver aqui a idade do Luiz Henrique nesse momento. E a gente sabe que o Luiz Henrique é jogador de Copa do Mundo, 25 anos, e o Zenit sabe que ele vindo para o Flamengo vai se valorizar ainda mais. Então, o Flamengo pode tentar a contratação partindo desse princípio. Não é uma operação barata, não é uma operação fácil de fazer, então tem que ter muita cautela, tá? Não pode criar uma falsa expectativa. Mas respondendo a pergunta de muitos, o Flamengo tem interesse, o Zenit já sabe do interesse do Flamengo, o Luiz Henrique já sabe do interesse do Flamengo, e agora é trabalhar em cima disso. A janela de transferência apenas começou.
Mas Vene, o Flamengo não tenta Thiago Almada e agora vai tentar o Luiz Henrique. O BAP não andou dizendo que não seria uma janela de transferência muito agressiva do Flamengo? Pois é. Ninguém no Flamengo me disse. Isso é uma leitura que eu tenho no Flamengo atualmente. Se o Thiago Almada vier, o Luiz Henrique não vai vir. Se o Luiz Henrique vier, o Thiago Almada não vem. O Flamengo, pelo que eu estou entendendo, não tem caixa suficiente para fazer 2 contratações desse porte, desse nível. Estamos falando de contratações beirando a 30 milhões de euros, gente. Como é que o Flamengo vai conseguir trazer esses 2 jogadores, gastar mais de 60 milhões de euros, sendo que o discurso sempre foi de um Flamengo com pés no chão nessa janela de transferência, porque já tinha investido muito alto na primeira janela, quando trouxe o Lucas Paquetá. Mas, Vene, e o Thiago Almada? Eu avisei a vocês, para ter cautela. Eu, em nenhum momento aqui no canal Vene Casagrande, eu criei uma falsa expectativa para vocês. Sempre falei, calma, operação difícil. Não fui eu que disse que na terça-feira, no caso ontem, o jogador iria desembarcar no Rio de Janeiro. Não fui eu que disse que na terça-feira, no caso ontem, o jogador iria desembarcar no Rio com a camisa 23, já sabendo da camisa. Então, eu sempre falei para vocês aqui, é uma operação complicada do Thiago Almada. As negociações estão em andamento e ainda não tem um acerto. Nada encaminhado nesse sentido. Nem com o jogador, embora ele tenha dito sim, ele disse sim ao projeto do Flamengo, mas não teve acordo na base salarial, essas coisas assim, ainda tinha que discutir com o empresário do atleta, que é o Jimenez, e nem com o Atlético de Madrid. Então, não é culpa minha se alguns falaram que ele iria chegar terça-feira e vocês, torcedores do Flamengo, acabaram criando essa expectativa. Infelizmente, uma falsa expectativa, porque não aconteceu. Hoje é quarta e o Flamengo ainda não tem a contratação de Thiago Almada, nem sequer encaminhada. Existe uma negociação em andamento, tal como existe uma negociação do De La Cruz deixar o Flamengo. E aí o Peñarol ofereceu pegar o De La Cruz de graça por empréstimo 1 ano, pagar 60% do salário e o Flamengo manter 40%. De La Cruz, já que você quer tanto ir e realizar o seu sonho de vestir a camisa do seu time de coração, por que você não abre mão de 40% do seu salário e vai para lá por 1 ano ganhar 60% do que você ganha atualmente no Flamengo? Alguém precisa ceder. O Flamengo não é essa bagunça. O Flamengo não está passando fome, não está passando necessidade. Para o Flamengo não faz sentido emprestar um jogador de graça durante 1 ano e pagar 40% desse atleta. Não faz o menor sentido isso. Então, se o De La Cruz quer tanto ir, ele que abra mão de uma parte dos vencimentos dele. Caso contrário, continua no Flamengo, jogando quando quiser, né? Porque parece que nunca pode jogar. Mas apesar disso, hoje ele está relacionado para pegar o Internacional. Será que entra em campo? Vamos ver. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui!